Olá pessoal, hoje eu venho falar para vocês um pouquinho do promover a transformação da construção civil, né? Como é que a gente, dentro do nosso reduto, dentro da nossa rede de convívio, dentro dos impactos do nosso trabalho, a gente pode promover a transformação da construção civil, né? Então, a gente traz esse tema justamente para reflexão e com isso a gente mostra um pouquinho aqui dentro da Espaço Smart como que a gente está contribuindo para que essa transformação aconteça no nosso dia a dia. Bom, eu sou o Renan, eu sou diretor técnico de operações aqui da Espaço Smart. É, Dentro desse contexto e ao longo dos últimos anos, é, eu vim participando mais desse mercado, principalmente aquele atribuído a um pouco do que a gente vai falar hoje, que é o Light Steel Frame. É, Dentro desse contexto, participei de algumas comissões de elaboração de normas, né, desde as normas dos perfis que são utilizados no sistema, agora do comitê de elaboração da norma do sistema em si, e em muitos projetos, muitos trabalhos aí que a gente, ao longo dos anos, teve como contribuir de alguma forma para promover esse sistema construtivo que é tão encantador, né, e a gente vai mostrar um pouquinho disso nesse trabalho de hoje. Bom, primeiro não tem como ser diferente eu falar sobre a Espaço Smart, né? A Espaço Smart é um projeto que iniciou já com essa missão de transformar a construção civil, né? Com a missão de ser diferente, de fazer um algo diferente. E dentro desse projeto nós começamos com uma indústria onde a gente fabricava os perfis, as estruturas para se construir em light steel frame, e faziam os projetos estruturais com que tivesse atrelada essa estrutura. Depois, com o tempo, a gente foi entendendo e observando no mercado o quão importante era a gente criar um ecossistema de materiais, soluções, para que o sistema construtivo conseguisse ser implementado no mercado e conseguisse massivamente ser utilizado, né? Então, nisso, a gente criou esse grande projeto, que é a Espaço Smart, que é um projeto que ele tem essa missão única, né? Que é transformar a construção civil brasileira, né? E todo o trabalho, tudo que a gente desenvolve, tudo aquilo que a gente promove é com esse grande intuito, né? E por isso a gente falar um pouquinho disso, porque isso está dentro do nosso DNA, está dentro do DNA de todos os colaboradores, todas as pessoas, desde aquele que trabalha na limpeza, do que promove a venda, do que faz um atendimento técnico, daqueles que dão suportes digitais. Então, tudo isso, todo mundo tem o mesmo propósito e a mesma sinergia, o mesmo foco e objetivo. Com isso é importante a gente falar um pouquinho dessa história, né? A gente não desenvolve um projeto assim do dia para a noite, né? Simplesmente acorda, tem um sonho e isso se desenha rapidamente. Na verdade, a gente vem trazendo esse projeto e ele vem se transformando conforme o mercado mesmo nos abre portas, né? Então a gente começou lá atrás, dentro de uma base de uma empresa mãe aqui, que é a Águia Sistemas de Armazenagem, que é uma empresa do nosso grupo que trabalha com muitos materiais metálicos, né, sistemas de porta-pallets, de movimentação para materiais dentro de armazéns, e isso nos trouxe uma sinergia muito grande para o trabalho com o aço, né? Então, lá em 2009, a gente começou como Águia Sistemas Construtivos, promovendo um pouquinho desse projeto, né, de como implementar o aço dentro da construção civil e nisso começar a ter um trabalho muito mais sustentável, em menor geração de resíduos, de maior produtividade, para que a construção civil começasse a se desenhar de maneira diferente. Nisso a gente teve que atrelar a fabricação do aço um departamento técnico de maneira geral, né, desde a engenharia de projetos até a parte de suporte técnico, para que a gente promovesse esse uso do aço, né, dessas estruturas e especificamente do steel frame. Mas em 2011, a gente já observando a dificuldade do mercado conhecer o sistema construtivo, a gente precisava trazer um pouco de maneira palpável para que as pessoas viessem a encontrar o que é o sistema, né? Bater numa parede, tocar, sentir, enxergar as opções que tinham de materiais, de soluções, e nisso a gente criou a Vila Smart, né? A Vila Smart é um projeto que traz essa materialização do sistema construtivo, do Light Steel Frame, para que tanto consumidores,
montadores, instaladores, construtores, investidores, ou seja, toda a cadeia de uso e consumo do sistema construtivo, ela pudesse vir aqui vivenciar o que é o Light Steel Frame, né? Bom, como se não bastasse, a gente vai vendo essa evolução, em 2012 a gente precisava agora formar essa mão de obra, né? Formar a cabeça daqueles que especificam, que montam, que instalam, né? E mesmo daqueles que usam e pretendem ter alguma interação com a manutenção dessas edificações. Então a gente criou um projeto aqui junto com o Senai de treinamento e capacitação para o Light Steel Frame. Então desde 2012 até hoje a gente tem massivamente cursos e capacitações em prol do sistema construtivo. Em 2015 é quando surge esse projeto, né? Agora a gente, de um lado, como indústria, precisava pensar em como trazer isso mais próximo do mercado, né? Como é que a gente traz isso para próximo do cliente? Né? Como é que a gente faz com que haja mais proximidade entre a indústria e o consumidor final? Então nisso a gente entrou no grande varejo, né? Então, pensando em varejo, era esse nosso propósito de transformar a construção civil brasileira, ele precisa estar próximo do consumidor, ele precisa gerar segurança para o consumidor, né? Então, com isso, a gente começou essa interação de pontos físicos das nossas unidades de loja, levando ela a vários lugares no Brasil. E aí, a partir de 2015, esse projeto começa a tomar mais corpo. Em 2016, a gente começou com uma iniciativa um pouco mais de industrialização, né? O que era possível nós industrializarmos dentro da fábrica para levar um valor mais agregado para alguns clientes, né? Para o perfil adequado para aquela solução. E foi uma iniciativa interessante que trouxe muitas experiências, muito conhecimento e que ao longo do tempo a gente vai sabendo de como utilizar esses recursos, esses serviços de maneira diferente. Aí virando já de 2016, a gente começou já a expansão da nossa rede, né? Então a gente começou a povoar um pouquinho a região sul, entrando no sudeste, lá em Guarulhos, em São Paulo, né? Passando em 2017, a gente já começou com incrementos de soluções, de materiais dentro das nossas lojas, né? Do nosso ponto de venda. E aí, depois aumentando a nossa expansão e permeando mais no sul do Brasil e sudeste. Quando a gente vai para 2018, a gente começa um trabalho um pouquinho mais focado na experiência do consumidor, né? A gente enxergando um pouquinho a tendência do varejo, né? O que é a diferença de você ser um ponto de venda ou um ponto de experiência, como trazer essa experiência para o consumidor final dentro de uma loja, né? E a nossa expansão ela começa a subir mais, sair do sudeste, né? Ir para outras regiões e já com essa transformação dentro das nossas lojas. E nisso a gente começa a entrar em outros mercados, né? Então, em 2019, a gente iniciou a fabricação de esquadrias em PVC, tentando promover maior desempenho para as edificações de steel frame e fechar mais o ciclo de soluções para quem vai construir algum tipo de edificação em steel frame, né? Então, nesse momento, a gente já começa a ter um reporte um pouco mais em função do mercado, das necessidades do mercado, né, e uma estrutura mais completa de soluções, né? Em 2020, a gente faz uma fusão interessante, então o que era Smart Sistemas Construtivos, que era a nossa indústria de engenharia e da parte de aço, né, a parte metálica, ela se funde com o que é Espaço Smart, que são essas lojas, né? Então isso tudo vira um grande grupo, que é o grupo Espaço Smart, né? Dentro desse grande projeto, a gente tem unidades diferentes, desde fabricação então de esquadrias de PVC, de estruturas metálicas, né? E até de compósitos aí de fibra de vidro e quartzo que simulam revestimentos em pedra e outros tipos de materiais. Então a gente criou um ecossistema de negócios para lá na ponta promover boas soluções, boas alternativas para os consumidores. Então, em 2021, a gente caminhou forte na nossa expansão das unidades de loja, permeando e chegando o mais próximo possível dos clientes e de todo o Brasil, para que a gente dê continuidade a esse projeto de transformação da construção civil no nosso país. Bom, aqui um histórico
dessa nossa expansão aí ao longo dos últimos anos, né? Então, desde o nosso primeiro projeto da loja piloto lá em 2015, que fica em Ponta Grossa, no Paraná, e aí depois essa evolução ano a ano no desenvolvimento e no nosso crescimento das unidades. Então a gente deve fechar aí 2021, né? Isso ano virado aí até março, mais ou menos, quando a gente conclui as lojas que estão em transformação, a gente fecha com 30 unidades, né? E aí a gente continua o nosso projeto aí 2022 fechar com 40 lojas, 2023 com 50 lojas. Ou seja, tentando ocupar e povoar o máximo possível o Brasil para que a gente deixe acessível os nossos sistemas e soluções a todos aqueles que queiram, né? E aí, nesse projeto ainda em 2021, a gente tem uma unidade de loja que está sendo que será aberta agora em Assunção, né? Provavelmente a inauguração dela em meados de janeiro. Então, lá em Assunção, no Paraguai, onde a gente começa a testar um pouquinho essa transformação que a gente traz para o Brasil, mas ela na América do Sul, né? Então a gente tem já dentro da nossa meta aí de crescimento e de expansão essas entradas em outros países daqui de Mercosul, né? Então começando agora com Paraguai, depois Uruguai, Argentina, Chile, né? Para que a gente consiga ocupar mais essas tecnologias dentro de outras regiões, né? Além do nosso país. Bom, aqui alguns números já mais consolidados, né? Então hoje a gente está beirando aí quase 400 colaboradores, né? Isso em todas as unidades de loja, mais a nossa rede, né? A gente está com 25 lojas abertas e mais 5 aí em processo de abertura. Temos 3 centros de distribuição, né? Bem distribuídos mesmo no Brasil para facilitar essa logística de um país tão grande, tão extenso, né? E aí um número ali interessante, né, que a gente começa a deixar essa semente, que é o de mais de 5 mil profissionais capacitados. Ou seja, a gente já promoveu conhecimento, já levou conhecimento a mais de 5 mil profissionais desse mercado de construção civil em light steel frame. Ou seja, isso já mostra um pouquinho desse aperitivo de como a gente levar esse conhecimento aos colaboradores e profissionais da construção para que eles comecem a exercer essa transformação, né? É uma transformação que ela acontece no mercado, né? E o mercado, quando a gente olha, é desde o pequeno instalador até o incorporador, aquela construtora grande que precisa ter um pouco desse conhecimento para começar a exercer a transformação, né? Então, aqui são alguns números que mostram um pouquinho desse nosso trabalho aí. Bom, aqui algumas imagens sobre uma loja nossa conceito, uma loja exemplo, né? Então, em qualquer das lojas que alguém venha nos visitar, vocês vão se deparar com esses instrumentos de transformação da construção civil, né? Então, o que que a gente faz? A gente coloca dentro das nossas lojas várias soluções que demonstrem desempenho, tato, experiência com o sistema construtivo, né? Com Light Steel Frame. Então a gente pode ver ali na primeira imagem, a gente mostra uma placa de gesso, que é uma placa de gesso com maior resistência, e ali você tem uma cadeira pendurada nessa parede e a pessoa pode sentar lá, né? Então ela está percebendo a resistência que aquela parede oferece, né? Do lado a gente tem uma marreta, né? Então com essa marreta a pessoa bate, deixa, solta aquela marreta de 5 quilos na parede e ela vê a durabilidade e a resistência física que ela tem, né? Então a gente está tentando trazer talvez números que a gente fale em norma de desempenho, por exemplo, né? Que fale com referências técnicas para o tato de um consumidor, né? A gente precisa adaptar essa informação para que o consumidor assimile. Então a gente mostra ali depois um desempenho acústico, né? No desempenho acústico são as janelas ali com um som lá dentro, né? Então você fecha e abre a janela e vê o quanto que ela consegue isolar daquele som, né? E a gente coloca alguns pontos de experiência de tato com touchscreen, né? Nas televisões, né? A geração de energia ali por painéis fotovoltaicos para a pessoa ter um tato dessa geração de consumo que seria para a casa dela. Então vocês vão ver que é uma unidade de loja que ela traz um pouquinho dessa referência às experiências, né? Ao sentimento das coisas. Então aqui uma visão geral,
né? E ali um painel a gente mostrando do sustentômetro, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas é do que a gente promove de economia, né, na preservação, né? Então são números que simbolizam isso, né? Então um consumidor que está dentro da nossa loja, ele consegue olhar por esses números a parte dele que ele está fazendo, né? O que ele fez para contribuir para um sistema, para um país, para um mundo mais sustentável. Bom, aí trazendo um pouquinho de números que vocês devem estar vendo muito nesse evento, né? E estão acostumados aí, quem convive com o GBC fala muito disso, mas eu vou trazer esses números para a gente se situar um pouquinho da construção civil no mercado e depois a gente pensar um pouquinho e refletir para frente, né? Então a gente tem uma retomada do setor imobiliário, né? Ele em crescimento, né? Apesar de a gente conviver com muitas surpresas aí, a gente sabe que ele tem uma tendência de um crescimento orgânico e de alguma forma até sustentável para os próximos anos e para a próxima década. É, a gente convive com processos artesanais de construção, né? Aqueles que a gente já há muitos e muitos anos aí convive no dia a dia e pouco se transforma, né? E o uso acerbado da gente utilizar desde os recursos, mas com foco sempre na lucratividade, né? Então esse era o pensamento da indústria lá de anos e anos e anos e décadas atrás, né? Então a gente com esse cenário a gente observa um pouquinho dos números que eles nos trazem, né? Então a gente tem uma construção civil que consome de 50% a 75% dos recursos naturais do mundo, ou seja, extremamente explorativa, né? A gente sabe que a construção é responsável por 30% a 40% das emissões de CO2, então isso também é algo para a gente refletir e pensar se realmente esse é o caminho da construção civil que nós queremos, né? E que consome 15% dos nossos recursos hídricos, né? Então, essa é a construção tradicional que há muitos anos aí a gente convive. O que ela pode gerar, né? E isso está desde o planejamento das cidades até esse uso de recursos que a gente convive nos sistemas tradicionais. Então, um crescimento urbano desordenado, então a gente vê uma poluição visual grande, né? Com uma alta geração dos resíduos, com dificuldade em pontos onde a gente possa descartar esses resíduos, né? Esses entulhos e tudo e um consumo exploratório aí dos recursos naturais, né? Então a gente vai vendo que uma coisa se amarra à outra, né? Bom, e para onde vai esse mercado, né? Então, para que caminho se toma isso? Primeiro que a gente tem um lado das smart cities, que vem trazendo esse propósito diferente de você pensar muito na cidadania, no uso do espaço urbano de uma maneira muito mais eficaz, né? Muito mais sustentável, né? E isso a gente tem que levar não só para o planejamento da cidade, mas também para a forma que a gente vai construir essa cidade, né? A forma que a gente vai usar essas edificações, esse espaço urbano, né? Então a gente tem lá alguns hábitos novos de consumo, isso foi muito acelerado durante a pandemia, né? A gente pode notar como se mudaram as coisas nesse período, né? Coisas que talvez a gente demorasse 20 anos, nós mudamos em dois, né? E aí a gente tem alguns pontos importantes ali da gente falar. Então a tecnologia é exponencial e impacta em todos os setores. Então a gente pode ver que com esse avanço da tecnologia, que hoje muda muito, 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 muito rápido, ela começa a ter impacto em qualquer setor, né? Seja no automobilístico, na medicina, a gente está vendo tempos recorde para fazer vacinas, remédios, né? Então tudo vem mudando, né? E na construção civil, né? Como que a tecnologia tem chegado, né? Então, a gente olha empresas mudando os seus propósitos, né? Então, quando a gente fala do propósito transformador massivo, a gente está falando um pouquinho do propósito que as empresas têm dentro de um grupo de impacto dela, dentro dos seus colaboradores, nas pessoas que consomem os seus produtos, né? Qual que é o propósito que ela espera? Qual que é o propósito foco daquela empresa, né? Então esse também é uma tendência desse novo mercado, é uma tendência das indústrias, das empresas para esse futuro, né? E os consumidores
que tentam atrelar um pouquinho o seu propósito pessoal com as empresas e as indústrias que ela consome, né? Os seus produtos e etc. Então a gente já vê um alinhamento de propósito, né? Isso já é uma grande mudança, né? Do perfil de consumo das pessoas, né? Então o varejo, que é um mercado que a gente convive com muita frequência, trazendo um pouquinho do que o varejo traz de experiência para a gente na construção civil, ele mostra um pouco essa tendência entrando no mercado, né? Então, a gente precisa adaptar isso à construção civil, né? Esse eu acho que é um dos grandes caminhos aí para o nosso futuro de curto prazo, né? Então, a gente traz um mercado com uma transformação muito rápida, com muita digitalização de processos, isso a gente convive no dia a dia, né? O tanto de reuniões aí que a gente faz de maneira digital, né? Toma decisões que a gente achava que era impossível tomar de outra forma, a gente toma na frente do computador, né? Então é um outro perfil e comportamento das pessoas, né? E a gente vê uma orientação para dados, né? Então é uma corrida de empresas onde todo mundo quer ter informação, né? E esse é o ponto dessa orientação por dados, você conseguir coletar informação e usar essa informação para tomar decisões, para tomar rumos diferentes, né? E isso não está longe do nosso mercado da construção civil. Apesar de parecer, né, a gente consegue enxergar muitas vezes o perfil do teu consumidor buscando informações nesses dados, né? O que antigamente a gente achava que simplesmente isso era num convívio, numa visita, numa obra. Não é mais assim, né? A gente está tentando entender a cabeça do consumidor para poder se orientar e promover soluções que estejam alinhadas com seus propósitos, que exerçam alguma mudança. Bom, para isso, a gente começa a refletir, né? O que a gente precisa fazer para transformar, né? Quando a gente olha a transformação nos outros mercados, né, e isso é mais comum na nossa cabeça, muitas vezes a gente não consegue traduzir isso e trazer para a construção civil, né? Então, a gente traz alguns pontos aqui, são 5 pontos interessantes para a gente refletir. Primeiro, o principal objetivo é transformar a construção civil no Brasil, comercializando produtos e serviços que promovem industrialização e sustentabilidade. Ou seja, isso não é um negócio da Espaço Smart, né? Esse é o propósito que empresas que estão atreladas a esse mercado de construção civil estão olhando, né? Elas querem melhorar a vida das pessoas, né? Querem melhorar a forma com que as pessoas vivem, moram e habitam, né? Então são informações diferentes, são olhares diferentes para o mesmo cenário, né? Você vê que para isso você precisa ter uma integridade com todos os públicos, né? Então você precisa ser honesto nos seus propósitos. O teu público ele quer ter esse tipo de honestidade para te enxergar e enxergar que você que vai consumir algo teu, né? É, ele precisa olhar isso de uma maneira que ele possa consumir serviços de maneira sincera, com objetividade e que entregue aquilo que foi se comprometido, né? Então a gente precisa ter um ganho de excelência para conseguir oferecer boas soluções. As pessoas elas precisam se sentir respeitadas até na sua opinião sobre as coisas, né? Então a gente sabe que hoje com os ouvidos da internet, né, a gente pode ouvir muitos clientes, cada um dentro do seu mercado, porque todos têm voz, né? Antigamente, quando a gente falava na televisão, a gente ouvia a voz da televisão, né? A voz daquela emissora, né? Hoje não, hoje todo mundo tem voz na internet. Então a gente precisa ter essa honestidade na informação, na comunicação, né? As pessoas precisam se sentir parte daquilo que você está fazendo, né? A segurança das pessoas acima de tudo. Isso passa pelo básico, né? A gente não pode transformar a habitação de uma pessoa em um experimento, né? Então, quando a gente fala de construção civil, traz um pouco disso. A gente precisa fazer coisas com responsabilidade, né? Principalmente a gente que edifica moradias, né? Edifica locais onde as pessoas trabalham, onde convivem, né? Então, tem uma responsabilidade muito grande, né? E o foco do cliente, né? A gente entender o que o cliente precisa, não necessariamente o que ele quer, mas o que ele precisa, né? Então, enxergando um pouquinho esses pontos, a gente começa a entender para que caminho a gente pode ir para começar a exercer essa transformação. Bom, falando um pouquinho do que a gente tem feito, né, aqui dentro da Espaço Smart, e eu acho que serve como um exemplo, né? Eu acho que
talvez a gente esteja muito longe de ser o ótimo, de trazer as melhores soluções. Eu acho que a ideia nunca foi essa, mas é buscar isso, né? Se todos fizerem um pouco desse trabalho que a gente vem falando, de exercer essa transformação, eu acho que no conjunto a gente vai trazer ótimas soluções e ótimos serviços para os consumidores para exercer uma vivência dentro das habitações, das edificações de maneira diferente, né? Com novas experiências. Então, o desenvolvimento de mão de obra qualificada, então a gente sabe que a gente qualificar as pessoas é exercer um trabalho mais digno, né? Então, o profissional que antes carregava um saco de cimento, um saco de cal, né? Um trabalho muito mais hostil, a gente vê hoje o cara trabalhando com uma luva, né? Um trabalho limpo, né? Você vê eu acho que até a dignidade naquele trabalho, né? Então isso é algo legal. E a gente, em trabalhos específicos aqui, a gente além de treinar, a gente gera negócios nas lojas e cria essa ponte de negócio com o instalador, né? Então a gente, por exemplo, vende uma solução para um consumidor que tem uma necessidade de uso de algo, né? Por exemplo, um forro, né? O cara precisa fazer um forro, ele foi lá para buscar uma solução, a gente promove essa solução, traz aquela mão de obra, aquele instalador especializado que nós ajudamos a capacitar e capacitamos com frequência, né? E a gente promove negócio para ele. Ou seja, a gente está criando um impacto positivo social naquela unidade, naquela região, né? Então isso é uma contribuição interessante. A gente precisa desmistificar o sistema construtivo, então isso quando a gente fala do steel framing específico, mas isso serve também para outros sistemas, né? A gente precisa trazer para o cliente aquela segurança que eu estava falando do sistema construtivo, né? Não basta a gente trazer algo inovador se a gente não puder provar de alguma forma que ele é bom. Disponibilizar produtos e soluções para esse mercado, então é uma preocupação que era mais evidente lá atrás, quando nós não tínhamos as lojas, a gente vender algo e depois dessa venda, por exemplo, o cliente ficar sem respaldo, né, para a manutenção daquela edificação, por exemplo. Né? Ele precisa saber que ele vai encontrar produtos a hora que ele precisar fazer uma ampliação ou uma alteração, né, de layout da sua casa e etc. Né? Então, a manutenção vai fazer parte da convivência dele com aquela edificação ao longo dos anos. Né? Então, ele precisa ter segurança de que ele vai ter esse suporte depois. Né? Então, investimento em tecnologia e transformação. Então, a transformação digital é algo muito forte, muito evidente aqui dentro, né? E a gente pensar nisso é até estranho, porque quando a gente fala em construção civil, a gente nunca imaginou que ia estar exercendo transformação digital, ia estar na internet promovendo essa transformação, né? Então, hoje, um dos departamentos maiores que nós temos aqui na Espaço Smart é o de transformação digital, é o de marketing digital, é o de ouvir os nossos clientes que já usufruíram do sistema, ouvir o que poderia ser melhor, aonde que não foi boa a experiência, buscar clientes que estão procurando uma solução. Então é um trabalho conjunto que ele traz muitos resultados interessantes, né? Então a gente encontra as pessoas na rede hoje, né? E uma regulamentação e organização do setor, ou seja, a gente trabalhar para que as normas sejam promovidas, para que elas sejam constantemente atualizadas, para que de alguma forma a gente busque incentivos fiscais para aqueles sistemas construtivos, por exemplo, que não extraem tantos recursos, por exemplo, do meio ambiente, ele não pode ter a mesma visibilidade de um sistema que danifica tanto o nosso meio, né? Ele não pode ser olhado da mesma forma. Né? Então a gente vê um pouquinho disso na geração de energia solar, né? O quanto que os meios públicos e os órgãos vêm trabalhando para que a gente tenha alguns incentivos, né? Dados os grandes benefícios que trazem, e para o sistema combustível isso não é diferente. Né? A gente sabe que na Europa a gente tem muitos incentivos conforme o desempenho da tua edificação, né? Conforme ela tem um desempenho térmico melhor, né? Maior eficiência energética, você tem incentivos até no teu financiamento habitacional, né? Você reduz taxas. Então a gente precisa buscar esse tipo de coisa e a gente faz isso diariamente aqui na Espaço Smart, né? Dentro das nossas capacidades, a gente se envolve nesses meios para tentar fazer essa transformação. E aí aqui algumas imagens justamente dessa mão de obra, né? Então esse impacto social que a gente traz para o profissional,
né, para os incorporadores, para os especificadores, né? Então, a gente fazendo treinamento, trazendo os caras para sentir um pouquinho da mudança do que é construir com o steel frame, né? Então, isso eu acho que é um papel importante para se fazer com qualquer sistema que exerça essa transformação. E aqui a gente traz algumas coisas específicas, né? Eu venho falando um pouquinho do steel frame, né? Que é o nosso grande negócio, que pode exercer essa transformação na construção civil, né? Então, aqui alguns pontos importantes para falar dele, né? Então, é um processo que ele pode ser industrializado fora de um canteiro de obra, mas também dentro de um canteiro de obra, né? O grande negócio é que é um sistema construtivo que permite essa industrialização, esse é o grande negócio, né? Então, ela depende muito de quem vai fazer o planejamento da execução das obras, né? Então, o cara planeja esse uso dos recursos da maneira que ele necessita, né? Assim, a gente otimiza muito os recursos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, no revestimento da vedação externa de uma parede, né? A gente vai colocar lá uma placa, né? Essa é uma placa como ela veio da indústria, né? Então, a gente não tem um uso descontrolado dentro do canteiro de obras daquela placa. Ela vai ser instalada com parafusos naquela metragem que ela foi fabricada para vedar, né? Então, é um sistema que ele permite muito isso, né? Aí assim a gente consegue um controle de qualidade melhor, né? A gente tem a rastreabilidade desses materiais da indústria, o que aumenta a durabilidade e a qualidade dos materiais, né? Então a gente consegue, inclusive, examinar, por exemplo, num problema que você tenha lá na frente, através da rastreabilidade, coisa que é muito difícil, a gente sabe hoje, numa construção tradicional, a gente consegue entender o que pode ter acontecido no lote de fabricação daquela indústria, né? E aí a gente consegue, inclusive, compor essa edificação, as paredes, né, os sistemas de laje, coberturas, etc., mas compor o desempenho que a gente precisa, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma sala de reunião onde a gente precisa de um desempenho acústico diferenciado, a gente compõe aquela parede para atender aquele desempenho, né? Se a gente quer um conforto térmico numa determinada região que é muito quente ou muito fria, né, a gente consegue compor esse desempenho, né? Então a gente consegue utilizar os recursos de maneira diferente. E aí a gente olha para dois cenários, né? Então, o que é o Light Steel Frame para quem trabalha com ele, né? Para aquela mão de obra, para o instalador. Então a gente traz alguns pontos legais. Então, primeiro, o tempo de obra, né? Ele permite, através de como for planejada aquela industrialização, permite que ela seja muito acelerada, né? Então nós já vivemos aqui projetos, por exemplo, de universidades que foram realizados em 60 dias, né? Então, isso depende muito do planejamento e da necessidade daquela edificação e daquela obra, né? Ela permite que você faça acabamentos incríveis, assim. Então, isso desde fachadas, né? A gente sabe que tem uma tendência grande das fachadas industrializadas para edificações habitacionais e verticais, e a gente sabe o quanto que o Light Steel Frame pode proporcionar para os arquitetos a explorar a arquitetura desses prédios, né? Porque são fachadas complexas da gente fazer de maneira artesanal, então isso é uma das grandes tendências que vem aí, e tanto para as áreas internas, né? Forros trabalhados de maneiras diferentes, né? Então um uso da arquitetura de maneira diferente. A precisão orçamentária, então como eu estava falando, quando você vai usar uma placa para vedação externa, o que ela cobre é 1 metro quadrado. Se você precisar, tiver com a parede fora do prumo, por exemplo, você não vai pôr 2 placas, né? Coisa que normalmente quando a gente vai trabalhar com emboço, por exemplo, a gente sabe que acaba se compensando no emboço e aí tua precisão orçamentária começa a se perder, né? A precisão na execução em si, né? Então a gente sabe que para fazer a instalação de 1 metro quadrado eu preciso de X parafusos e ela vai atender, por exemplo, a uma determinada medida e ponto, porque a placa veio naquele tamanho, né? Então, a gente consegue ser mais assertivo e entender a produtividade das obras, né? A gente começa a controlar isso de maneira mais eficiente, né? E ter essa informação mais clara. O uso de materiais recicláveis e reciclados, né? Então, quando a gente traz esse material praticamente todo industrializado, né, sem ser transformado no canteiro de obra, se permite que essas indústrias investam mais em ter mais tecnologia lá nas matérias-primas, até para uso de recursos recicláveis, né? Então, você começa a criar uma cadeia de tecnologia que só cresce e só desenvolve,
né? E aí buscar o menor número de desperdício possível, né? Então a gente sabe que dentro do steel frame a gente trabalha com um desperdício abaixo de 5%, né? Coisa que a gente vinha acostumado aí a falar de quase 30% de desperdício dentro das obras, né? Então a gente já passa de outro para outro patamar, né? E aí, quando a gente olha um pouquinho para as pessoas que vivem naquela moradia, né? Que vivem naquele escritório, naquela edificação. Então, a gente tem uma redução na utilização de água, né? Isso desde da construção. Então, você participa dessa transformação. Você tem maior durabilidade pela tecnologia embarcada nos materiais que foram empregados naquela obra, né? E mais longevidade. Você tem mais conforto termoacústico, né? Então você cria sistemas de parede com maior eficiência energética. Você tem mais facilidade de manutenção, né? A gente está acostumado a olhar lá nos Estados Unidos o faça você mesmo, né? Então a gente vê isso lá e pouco se exerce aqui, né? Porque a facilidade de manutenção é um dos grandes negócios do sistema. E isso é para quem vive, né? Quem faz a obra fica na obra 6 meses, um ano, né? Mas quem vive naquela casa, por exemplo, pode viver lá por 10, 20, 30 anos, né? Então ele vai precisar conviver com isso, né? E é uma edificação muito mais sustentável, né? Então ela te remete a como eu estou fazendo a minha edificação em si, né? A minha estrutura de paredes e da edificação como um todo sustentável. Então isso também te estimula a buscar outras soluções sustentáveis, né? Então a pessoa começa a pensar na automação para economia de energia, começa a pensar no uso de placas fotovoltaicas para geração de energia solar, né, para tratamento de esgoto, para uso daquela água, né? Então você começa a ter um impacto social diferente, né, dentro do nosso planeta. Então ele estimula isso para quem vive. E para isso a gente olha um pouquinho de como aplicar isso, né? Então a gente coloca três grandes pilares aí. Um é a acessibilidade, né? Com foco em tecnologia, ou seja, a acessibilidade ela também está na acessibilidade das pessoas a conseguir comprar os materiais, a conseguir ter uma solução dessa, né? Isso é um negócio que não é simples, né? A gente pode ver, tem várias iniciativas no mundo inteiro muito interessantes e muito sustentáveis, ou muito tecnológicas, mas elas são acessíveis para as pessoas. Elas permitem depois que a gente trabalhe com sustentabilidade na manutenção daquela edificação. Como que eu vou conseguir fazer a manutenção dela depois, né? Então a gente consegue olhar para esse lado, né? A gente precisa trazer essa tecnologia para que ela venha para ficar. Isso sim é uma transformação, né? Então eu lembro até numa visita que nós fizemos em Assunção, no Paraguai, para falar da implementação da nossa loja lá. E aí, conversando com uma construtora, um engenheiro ele perguntou justamente disso, assim, ele falou, putz, aqui a gente está muito acostumado a trazerem tecnologias, então é um país muito aberto, então a gente traz tecnologia para cá, eles implementam, aí no primeiro engasgo que tem a tecnologia na região, eles vão embora. E a gente fica com o que foi feito aqui, né? Aí ele perguntando, com vocês vai ser diferente? Né? E realmente isso tem a ver. A gente vai lá, faz uma casa super tecnológica, por algum motivo ela não tem mais na região, e como é que a pessoa que vive naquela casa vai conviver depois com a manutenção, com a sua atualização, né? Como é que vai ser isso depois? Então, realmente, a transformação ela tem que vir para ficar, né? Ela tem que ser acessível. Então, eficiência, né? Então a gente fala de eficiência energética de maneira muito forte, né? Utilizar várias soluções que promovam essa eficiência e a capacitação. A capacitação ela vai para todos os públicos, né? Dos instaladores, especificadores, engenheiros e para quem vive, né? Quem vai usar e vai trabalhar e vai viver com a manutenção e operação daquela edificação, né? Então ela tem que ser muito aberta. A gente precisa atingir as pessoas que vão interagir com o sistema. Então aqui a gente traz alguns dados, o que a gente vem promovendo disso, então com seus indicadores. E aqui a gente mostrando um pouquinho das nossas iniciativas, né? Então, do nosso sustentômetro, mostrando o impacto que uma construção de inline steel frame traz, comparado com uma construção tradicional,
né? A gente traz alguns apelos de selos, marcas e rastreabilidade. Então, a gente falando em GBC, sabe o grande apelo dos nossos selos verdes, né? Para conseguir rotular as edificações quanto mais sustentável, para que as pessoas enxerguem um pouco disso, né? E a gente começa a trazer um outro cenário, assim, uma casa, ela pode ter marca, né? A gente compra um carro de marca. Por que uma casa não pode ter marca, né? Então isso é uma das mudanças que a gente vem implementando e a gente vai trazer como novidade para o mercado, né? Uma casa ela pode ter marca, ela pode ligar aquela marca a uma garantia sustentável, né? Uma garantia de qualidade, uma garantia de tecnologia, né? Então, tecnologia com conscientização ambiental. Então, essa conscientização ela não pode passar só pela cabeça, só pelo que as pessoas falam ou pelo que as empresas divulgam, né? Ela precisa estar no DNA do negócio. A gente precisa levar isso para a ponta, né? Esse reaproveitamento dos resíduos, né? Então, eu vou mostrar ali alguma uma iniciativa nossa nessa linha, né? E a conscientização nesse uso dos recursos, né? Então, por exemplo, a gente vai lançar isso nos próximos meses. Então, são iniciativas de programas com logística reversa, né? Então, junto com as indústrias que fabricam os materiais, como que a gente transforma os nossos pontos de experiência, as nossas lojas, em um ponto para trazer de volta restos de produtos, esses resíduos, para que eles sejam devidamente destinados ou reaproveitados, né? Então, a gente tentando junto com as indústrias fazer o nosso papel, né? Então, esse é um dos nossos olhares hoje para esse mercado. A gente precisa fazer a diferença. Então, pode ver que a gente ataca em vários pontos, né? O promover a transformação, ela não é simplesmente eu vou fabricar algo de maneira diferente e vou colocar lá na ponta. Não, a gente precisa de um trabalho 360 graus. Então, os nossos sistemas, eles promovendo desde a capacitação, a ideia é que a gente leve lá para a ponta sistemas e soluções que tenham diferença, né? Que façam a diferença na vida das pessoas, né? Que promovam a transformação. Então, aqui eu destaco a Smart Texturize, que é uma empresa nossa, onde nós fabricamos soluções que se assemelham à pedra, né? Inclusive, são compósitos em fibra de vidro que eles têm a textura de pedra, né? Então você sente isso, né? Então você olhando, você não consegue distinguir ela de um recurso natural que é a pedra. Só que a gente não tem essa extração, né? Então a gente faz isso justamente para não fazer esse uso de um recurso tão nobre, né? Para que isso seja muito consciente e que também ajude na produtividade e na durabilidade disso lá na ponta. Ou seja, a gente pode ter isso numa vedação de revestimento de vedação externa de uma edificação de maneira sustentável. Sustentável na produtividade daquela instalação, sustentável em um uso de recurso e matéria-prima incomparável ao uso natural e à exploração, né? E a você ter um ganho de produtividade na obra, né? Para que você tenha um impacto o mínimo possível durante a execução daquele projeto. E a gente traduz isso um pouquinho em números. Então, dentro das nossas lojas, nós temos lá um painel, que é o nosso sustentômetro, o Espaço Smart, onde a gente traz números da diferença que a gente vem fazendo nessa transformação da construção civil, né? Então, a gente sabendo lá que o sistema Steel Frame ele emite até 73% do CO2, mas tudo bem, como é que a gente traduz isso em número? O consumidor olha e vê que ao construir em steel frame, ele está fazendo a parte dele, ele está fazendo a diferença no mundo, né? Então a gente traz ali alguns números legais, por exemplo, a nossa metragem construída até hoje aí passando de 600 mil metros quadrados, né? Ela passou um pouquinho desses números que estão ali hoje, né? A gente está falando em mais de 125 milhões de litros de água não utilizadas, ou seja, se esses quase 600 mil metros quadrados que foram construídos tivessem sido feitos em sistemas tradicionais, a gente teria usado de recurso natural, de água, 125 milhões de litros, né? A gente teria não preservado quase 400 mil árvores, ou seja, a gente promoveu essa diferença. A gente sabe que com o nosso trabalho na Espaço Smart, a gente preservou quase 400 mil árvores.
A gente sabe que a gente não gerou mais de 140 mil toneladas de resíduos, né? Ou seja, a gente está numerando essa diferença. A gente quer levar esse número para as pessoas, que as pessoas que venham a construir no sistema, que elas que convivam ali com a gente, elas vejam a diferença que elas estão fazendo para contribuir com essa transformação. E como que a gente pode fazer mais, né? A gente acredita muito no trabalho de desenvolvimento das pessoas, né? Isso passa desde o desenvolvimento dos nossos colaboradores ao desenvolvimento de todos aqueles que interagem com o sistema, então dos instaladores, montadores, que eu já falei, os especificadores, os engenheiros, arquitetos, os incorporadores, as pessoas que usam aquela casa, aquela habitação ou aquela edificação, né? Então a gente precisa desenvolver todos aqueles que convivem com esse ecossistema de construção, né? E isso é um trabalho intenso de treinamento, né? É um trabalho de muitas e muitas horas, de muito esforço, muita dedicação e muito recurso. Mas a gente sabe que a gente faz a nossa parte, né? Essa é parte da educação desse mercado. A gente precisa informar as pessoas com honestidade. A gente precisa trazer número do que elas podem ter de expectativa construindo no sistema, né? A gente precisa levar isso lá para a ponta, né? Então, quando a gente fala em transformação digital, em comunicação digital, em marketing digital, é isso, né? Usar a rede, usar o meio para a gente informar as pessoas, né? Com sinceridade e para que elas saibam o nosso propósito, né? E isso a gente precisa integrar a empresa inteira nesse grande objetivo de transformação da construção civil, né? Então, a gente precisa trabalhar integrado desde o marketing, a engenharia, o pessoal que dá suporte técnico, aos vendedores. Isso todo mundo tem que estar pensando no mesmo propósito, né? É só a partir daí que a gente consegue mover um pouquinho desse nosso pedaço do mundo, né? E assim a gente vai buscando crescer com coerência, né? Usando o mínimo possível dos recursos, né? Trazendo mais valor para os nossos clientes, né? Ele enxergando o nosso propósito e se identificando com a gente, né? Buscando as melhores soluções, melhorias constantes, desenvolvimento de produtos novos, o que a gente entender de produto que vai trazer mais valor, mais sustentabilidade, maior produtividade, a gente traz, a gente quer que o mercado tenha acesso a isso, né? E a gente continua nesse foco das pessoas, né? Então a gente tem a nossa responsabilidade como agente transformador. Então isso é uma frase importante assim para entender um pouquinho desse nosso propósito. E aí eu trago uma reflexão importante, né? Então, como já dizia lá Albert Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ou seja, se a gente continuar construindo da mesma maneira, como é que a gente vai buscar essa transformação da construção civil, né? Como é que a gente faz a nossa parte, né? Então, com isso, eu encerro essa apresentação. Agradeço em nome desse grande grupo de pessoas que fazem a transformação aqui da Espaço Smart, né? Todos que estão alinhados com esse mesmo propósito e que eu tenho certeza que não é diferente de todos vocês que estão enxergando, é porque estão aqui no GBC buscando olhar para esse mercado, olhar para um mercado diferente, de fazer a diferença, tá? Então, agradeço muito, né? A gente está de portas abertas, podem nos encontrar aí dentro do site, no ponto nosso de loja aí mais próximo, e aí vocês vão sentir um pouquinho do nosso exercício, do nosso empenho em fazer a diferença, tá bom? Obrigado, espero que tenham gostado. Até breve.